galerinha, para a gente fechar aqui a nossa temática sobre reforma protestante, né, e claro, falar da reforma católica, da contra-reforma católica, não podemos deixar de falar dele, o rei Henrique VIII, o cara que vai criar, de certa forma, a igreja anglicana. E aí nós temos um movimento reformista na Inglaterra. O rei Henrique VIII, ele vai ser uma figura central, ele vai ser o epicentro, de certa forma, da reforma anglicana. Talvez de todos os movimentos reformistas que nós já citamos, que nós comentamos aqui nas aulas anteriores, é a única que não tem um viés tão ligado à religião, à questão religiosa. Aqui vai ser mais uma questão, né, de poder, de interesse, em especial, interesse da igreja ou interesse no fortalecimento pessoal, do poder pessoal do rei. Vamos analisar, de certa forma, o que foi essa reforma anglicana. O rei Henrique VIII, da dinastia, de certa forma, dos Tudor, filho do rei Henrique VII, cara que vai iniciar o absolutismo na Inglaterra. O Henrique VIII é conhecido pelos seus 6 casamentos. Não vem ao caso aqui a gente falar da relação, né, do rei com todas as suas esposas, mas foi conhecido, né, pelos seus 6 casamentos. Né? A reforma ela vai acontecer no contexto, né, dele casar com Catarina de Aragão, que era uma católica, casada há 18 anos com o rei, e dela e do relacionamento dos dois, ela não conseguia lhe dar um filho homem, tá? E o rei interessado em um herdeiro, em um varão, né, que vai querer anular seu casamento com Catarina de Aragão para se casar com uma dama da corte chamada Diana Bolena. E é nesse contexto que nós vamos ter as motivações que vão levar a reforma anglicana. Então essa reforma anglicana, a causa central dela são o conflito entre o Estado, quem representa o Estado em inglês, o rei, o absolutismo, e a Igreja Católica. A Igreja Católica aqui representada pelo Papa Clemente VII, que até então era um grande aliado do rei. Inclusive o Papa Clemente VII chegou a dar para o rei Henrique VIII o título de protetor ou defensor da fé católica, porque paralelo a tudo isso aqui, está acontecendo um movimento protestante, o protestantismo está se espalhando, e o próprio rei Henrique VIII ajudava na Inglaterra a combater, né, as religiões protestantes, que ali, de certa forma, começava a se proliferar. Então você tem uma relação muito próxima. Pedrão, mas como que essa relação de proximidade do rei com a Igreja Católica ela vai ser desfeita? Aí está associado a uma série de fatores. Como falei para vocês, a causa desse conflito do Estado com a Igreja está associado no interesse pessoal do rei nas propriedades da Igreja, está associado ao rei não aceitar mais a influência, né, da Igreja Católica, e vem de uma questão muito particular. Como eu falei para vocês, o rei estava casado há 18 anos com Catarina de Aragão, né, que era católica, e tia do grande imperador Carlos V ali na Europa, que era um grande aliado, né, da Igreja Católica, e o rei queria anular o seu casamento com Catarina de Aragão, no qual ele teve uma filha, Maria, né, a Melry I, para se separar de Catarina e se casar com Ana Bolena. Como ele faz esse pedido pelo Papa? E dentro da Igreja Católica nós sabemos que o matrimônio não pode ser dissolvido, e o próprio Papa Clemente VII, temendo em perder o apoio do imperador, esse imperador Carlos, né, que era o imperador espanhol, né, que dominava ali, né, parte da Europa, que ajudava a Igreja Católica em combater os protestantes, o próprio Papa resolveu negar o pedido do rei. E quando o Papa nega o pedido do rei, o rei Henrique VIII vai dar sinais do seu poder absoluto. E aí, nesse cenário, o rei, em 1534, ele vai criar o ato de supremacia. E dentro desse ato de supremacia, que foi aprovado pelo parlamento, se estabeleceu a criação de uma nova igreja. E aí o rei se separa de Catarina de Aragão, se casa com Ana Bolena, né? E com Ana Bolena também não lhe dá o seu filho, homem tão esperado, né? Tanto que do fruto do rei com Ana Bolena vai vir Elizabeth. O rei só vai, de certa forma, né, ter o seu herdeiro, o varão, com a terceira esposa, quando vai vir um Eduardo, tá, pessoal? Mas o mais importante que vocês entendam, né, que o que vai levar essa criação da igreja anglicana é o ato de supremacia, onde o rei cria uma nova igreja, e o rei se autoproclama o chefe supremo da igreja anglicana. Olha a diferença, a igreja católica, o chefe é o Papa. Da igreja anglicana, o chefe é o quê? O rei. E todas as terras da igreja católica na Inglaterra vão ser confiscadas e vão ser propriedades do Estado.
Pessoal, essa reforma anglicana, o anglicanismo, ele conservou base do catolicismo. Por isso que eu falei para vocês que de todas as religiões é aquela que surge, né, sem um verniz tão religioso, é mais uma questão pessoal. Só em 1563, 1562, né, o anglicanismo ele vai ser consolidado os seus dogmas. Aí já vai ser pela filha do rei Henrique VIII, a rainha Elizabeth, que vai criar a lei dos 39 artigos da religião, onde ela vai estabelecer os dogmas anglicanos através de um mix, de uma fusão de valores católicos com valores do que? Calvinistas. Mas isso aí em outro momento a gente troca uma ideia. E claro, conforme o movimento reformista se espalhava pela Europa, a Igreja Católica ia ficar de braço cruzado, a Igreja Católica ia aceitar, de certa forma, né, perder os seus seguidores, e aceitar essa divisão, esse rompimento da cristandade? Não. E a Igreja Católica vai iniciar o que a gente chamou de contra-reforma ou de reforma católica, que nada mais, nada menos que pessoal, uma proposta de reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo. Então o objetivo da Contra-Reforma Católica era justamente combater o protestantismo e reafirmar os valores católicos, né? E para isso acontecer, vai ser convocado o Concílio de Trento, né? Pelo Papa Leão X, depois teve o Papa Paulo. O Concílio de Trento ele demorou de 1545 a 1563. E é dentro desse Concílio de Trento que vai se reafirmar as bases, né, dessa contra-reforma. Então o Concílio de Trento, ele reafirma os dogmas da Igreja Católica, é importante que vocês entendam isso. Então é um concílio não liberal e sim conservador. O Concílio de Trento negou as mudanças doutrinárias realizadas pelos reformistas. O Concílio de Trento confirmou os 7 sacramentos. Lembra que os movimentos protestantes era só 2 sacramentos, batismo e Eucaristia. O Concílio de Trento reafirmou o culto à Virgem Maria e os santos, que era uma prática que era questionada pelo movimento protestante. Reafirmou que um bom católico é julgado pela sua fé, mas as suas obras. Olha só, enquanto a ideia protestante, a salvação era pela fé, ou a fé mais predestinação, aqui é a ideia de fé mais obras. Estabeleceu a supremacia do Papa, o celibato clerical, né, que o casamento não poderia ser dissolvido, ou seja, na verdade, esse concílio, pessoal, ele está reafirmando, não é reformular, ele está reafirmando os dogmas da Igreja Católica, tá, pessoal? Também confirmou que as fontes de doutrina católica são a Bíblia e também as tradições da Igreja. Lembra que o movimento protestante questionava essa tradição da Igreja. E claro, dentro do Concílio de Trento, pessoal, vai criar seminários para a formação de sacerdotes, onde vai exigir uma disciplina do sacerdote, como o voto de pobreza, o voto de temência a Deus e o voto de castidade. E aqui vai se criar o Index dentro do Concílio de Trento. O que era o Index? Era uma lista de livros cuja leitura era proibida para os católicos. Está entendendo? E a Igreja Católica manteve o latim, enquanto as igrejas protestantes, né, traduziu a Bíblia para as línguas locais. A Igreja Católica mantém a liturgia como latim. Então presta atenção, o movimento protestante defendia a livre interpretação da Bíblia. A Igreja ainda manteve o latim. E para a gente fechar, dentro do Concílio de Trento, que é a reafirmação da Igreja Católica, também foi estabelecido a criação da Companhia de Jesus, ali pelo espanhol Inácio de Loyola, em 1534. Qual era o objetivo dos jesuítas? Era combater o protestantismo dentro da Europa e difundir o catolicismo, né, para a Ásia, África e América, porque nesse contexto do século XVI também está ocorrendo as grandes navegações. Então, além do Concílio de Trento, além da Companhia de Jesus, né, uma outra forma de combater o protestantismo vai ser a reativação da Santa Inquisição ou do Tribunal do Santo Ofício. E agora essa Inquisição, ela passa a ter um viés repressor, né, para punir e perseguir todos aqueles que ameaçavam a fé católica. Galera, abraço. Essa foi a diquinha nossa aí sobre a reforma protestante. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto.